Olá, boa noite. Começando aqui a nossa live, primeira live de 2026, para a gente retomar as nossas conversas, para a gente falar sobre comunicação não violenta. E hoje, especificamente, fiz um Reels aí recentemente, falando sobre impostos, então a gente vai falar sobre alguns impostos. Boa noite, quem tá chegando aqui. Tina, boa noite. Feliz ano novo. O convite de hoje é para que a gente assuma os nossos compromissos com a nossa própria forma de viver a vida, né? Com a nossa comunicação, com os nossos relacionamentos, de formas leves, harmoniosas, justas, ecológicas. Então, hoje nós vamos falar sobre os impostos invisíveis que a gente paga. Tina, tá me ouvindo bem? Ah, tá ouvindo. Respondeu aqui o Feliz Ano Novo, é porque tá me ouvindo bem, né? Espero que vocês estejam aí em segurança, porque choveu bastante aqui em São Paulo e na região metropolitana, né? Espero que todos aí estejam seguros e com energia elétrica, com tudo que a gente precisa para ter uma vida comum, né? Para a gente continuar aí nos nossos desafios do dia a dia. Então hoje nós vamos começar, né, o ano de 2026 mantendo aqui as nossas lives às quartas-feiras, exceto, né, em caso uma outra situação em que isso não seja possível, mas começando então a falar sobre esse convite que eu quero fazer para você, esse convite de começar 2026 como o ano da coragem. E a coragem para quê? A coragem para exercer a sua autenticidade, a coragem para falar aquilo que é importante, para fazer aquilo que faz sentido, a coragem para assumir alguns compromissos. Então esse é o meu principal convite para você. E para a gente ir conversando um pouco sobre para que a gente precisa ter coragem, né? Para viver a vida, para vencer cada dia, para sair da cama, porque existem algumas consequências daquilo que a gente escolhe de forma consciente ou muitas vezes de forma inconsciente, que eu tô fazendo essa brincadeira aqui, que são os impostos que a gente paga por cada escolha que a gente tem. Então, independente se foi uma escolha muito consciente, presente, de que eu escolhi isso, estou vivendo isso, porque essa foi uma escolha minha num momento anterior, no passado, ou né, em algum momento até mais próximo de você, que a gente nem enxerga como passado, mas enfim, cada escolha, né, ela traz em si uma renúncia. E ela traz uma consequência, o que a gente espera das nossas escolhas, né? Principalmente quando a gente escolhe de forma consciente. Que as escolhas nos tragam impactos positivos. A gente espera receber de volta a energia positiva, ou mesmo, né, a concretude, o objeto que a gente escolheu, aquela escolha que a gente teve, que a gente tenha um retorno positivo das nossas escolhas. Mas nem toda escolha vai nos trazer coisas boas. Muitas vezes elas vão trazer pra gente esses impostos que eu tô chamando de impostos, já que janeiro, né, não sei como é que vocês estão aí, mas janeiro é o mês de muitos impostos, né? Onde você vai pagar IPTU, IPVA, enfim, tantos outros impostos que em janeiro se acumulam, junto com outras contas, né? Que janeiro também tem esse peso maior financeiro, tudo aquilo que a gente gastou em dezembro, financeiramente falando, tem um impacto agora nos pagamentos dos cartões de crédito, enfim, agora em janeiro. E nas nossas escolhas não é diferente, é que esse dinheiro, ele não sai do bolso, esse imposto, ele não sai diretamente do nosso bolso, mas ele sai muitas vezes da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, ele sai inclusive da nossa capacidade de relaxar. Porque se as escolhas que eu fiz ou não foram conscientes, ou não foram as escolhas que eu gostaria de ter feito, mas eu fiz para atender uma expectativa, para poder estar no mesmo padrão que as outras pessoas estão. Então, há pessoas, por exemplo, que no mês de janeiro necessitam, né,
desejam muito, têm muita vontade, muito desejo de ter roupas novas para passar no novo, Natal, enfim, e se entopem de dívidas, né? E aí financeiras, para atender esse padrão que talvez nem faça tanto sentido. Mas como ela vai passar o Natal, o Ano Novo na casa da sogra, em algum lugar, ela quer ter essa roupa. Eu tive o privilégio de viver um pouquinho de tempo com um artista, Ivonaldo Veloso, e ele falava assim: para um lugar novo, qualquer roupa que você usar, a roupa é nova. Então, se não é um lugar que você vai frequentemente, qualquer roupa que você colocar pode se passar por uma roupa nova. E ele dizia muito isso, né? Que nós brasileiros temos essa cultura, né? De que, vou num lugar novo, vai ter uma festa, a gente precisa de uma roupa nova. Enfim, acho que é uma cultura ocidental que vem também do consumismo e que não é tão comum em outros países, por exemplo, na Europa, que também é ocidental, mas não tem tanto essa valorização dessa questão, né, de ser algo novo, enfim. Então, eu estava dizendo isso, porque algumas pessoas fazem essas contas, né, e vão pagar depois, vão arcar com as consequências disso, que é um peso maior nas contas no mês seguinte. E nas nossas escolhas pessoais, relacionais e na nossa forma de lidar, primeiro com a gente mesmo, com aquilo que é importante, como é que eu lido, né? Eu preciso de fato estar dentro desses padrões, ou quanto isso é importante, é significativo. Porque quando a gente precisa, né, cabendo nas formas das outras pessoas, na forma das outras famílias, na forma, sei lá, de um companheiro, de um familiar, para que a gente seja aceito, esse imposto é caríssimo. É o imposto de perder a nossa própria forma. É o imposto, né, que eu falo que é de juros de cartão de crédito, que é quando você tem os seus comportamentos e as suas escolhas baseado naquilo que o outro espera de você. Então, eu sempre penso isso, e fiz essa brincadeira com os impostos porque há algum tempo, né, veio conversando com algumas pessoas que trabalham com essa questão tributária, e ela me falou que agora em dezembro ela teve um vídeo viralizado sobre a reforma tributária. Eu falei, nossa, as pessoas se preocupam muito com o imposto financeiro. Mas e com os impostos que a gente paga e que são invisíveis? O imposto de não falar o que deveria ter falado, o imposto de não colocar limite em uma situação que precisa de limite, o imposto de deixar que alguém faça julgamento sobre a sua forma de viver sem que ela conheça as suas necessidades e aí você aceita aquilo, ou seja, você engole o sapo. Esses impostos que estão na rotina do nosso dia a dia, né? De deixar de falar aquilo que é importante para não criar uma confusão, então de manter-se como a boazinha da situação. Esses impostos, eles são tão ou mais pesados do que os financeiros, porque os impactos podem e são, cada vez mais a gente tem ouvido as estatísticas que eles são diretamente eles impactam diretamente na nossa saúde emocional, na nossa saúde psíquica, né? Quantos transtornos e quantos problemas psíquicos a nossa sociedade tem enfrentado, porque a gente não está consciente desses impostos que a gente paga no nosso cotidiano, né? Então, esses impostos também precisam ser contabilizados. E antes que você me pergunte, Lídia, mas agora já fiz, né? Tudo em comunicação não violenta é a partir do seu conhecimento. Então, começou a ter o seu conhecimento agora, a partir de agora, você está convidada a ter mais atenção sobre as suas escolhas, sobre a sua forma de se relacionar com as pessoas, sobre os limites e como você tem feito ou não tem feito isso, para se tornar consciente de de quais impostos você quer pagar, de quais impostos você vai pagar, inclusive ser previsível. Então, quando eu estou, por exemplo, isso é comum, eu faço muitos atendimentos e recebo sempre essa fala, né, de muitas pessoas, e também já passei por situações parecidas, de estar ocupando um lugar, um cargo ou uma função que está de alguma forma sobrecarregando o meu emocional, me fazendo não estar ali bem naquele ambiente, me sentindo de alguma forma desconfortável, mas continuando lá por várias questões, né? A gente tem responsabilidades, enfim, com a vida, mas a gente nem sequer dá a chance para a gente mesmo de pensar como é que eu posso tornar isso daqui diferente, ou se é que eu posso.
se está em minha governabilidade mudar este cenário, esse ambiente, ou se não está, o que eu vou fazer com isso? Por quanto tempo mais eu tolero isso e me ocupo em saber como é que eu faço então para estar em outros lugares? Há pouco tempo eu atendi algumas pessoas que estavam com uma questão de trabalho e olha o quanto isso é impactante. Porque quando a gente está inundado de imposto, né, quando a gente está devendo demais, a nossa cabeça fica muito focada na dívida e a gente não consegue focar na solução para esse pagamento, seja físico, seja emocional. Então, uma pessoa que teve alguns comportamentos que não foram adequados para ela em determinada situação, estavam com impostos tão altos que não era mais nem dívida, não era nem juros de cartão de crédito. Fazendo uma analogia, já era uma dívida com agiota, porque a pessoa não conseguia mais enxergar nenhuma possibilidade de transformar aquele cenário. Então, o que a comunicação não violenta traz para a gente como uma possibilidade? Da gente ir por pontos específicos, né, parte a parte, ou seja, observar o que está acontecendo, né, verificar quais são os sentimentos envolvidos ali, quais são as minhas necessidades e o que eu posso pedir ou fazer, qual será a minha decisão e a minha ação depois que eu observei quais são as minhas necessidades, quais são, né, os meus sentimentos em relação àquilo, o que eu decido, né, o que eu percebo, o que eu decido e qual ação eu vou ter em determinada situação. Então, ponto por ponto, a gente começa a enxergar. É igual consultor financeiro, literalmente, né? Essa analogia, ela faz muito sentido, principalmente nesse mês que a gente está envolvido com tantos pagamentos de tantas coisas. Porque um consultor financeiro vai dizer, olha, a sua maior dívida, né, com o seu maior juros, é a que você tem que se ocupar primeiro. Então, perceba que na maioria das vezes a gente vai indo pelas beiradas e deixa o problema principal por último. O gestor financeiro, né, pelo menos dos que eu conheço, vai dizendo assim, vamos focar no seu maior juros, porque daí você diminuindo esses juros aqui, que está exorbitante, você consegue ir aos poucos e resolvendo os outros que têm um juros menor. Não é assim que funciona? Não sou consultora financeira, tá? Então, se eu estiver falando alguma bobagem, depois vocês me ajudam aqui, me corrijam nessa questão. E nas questões relacionais é a mesma coisa. Muitas vezes a gente fica ali, não, mas por causa dessa beirada, por causa dessa ponta, e fica se ocupando das coisas que são mais circunstanciais e menores, e deixando aquela, até porque ela é tão grande que a gente muitas vezes não quer nem olhar para ela, deixando os juros virarem ali juros compostos e, de certa forma, quase que, porque não são impossíveis, mas quase que impossíveis de serem quitados. Então, esse imposto que a gente paga para manter, muitas vezes, um status, um cargo que você desejou muito, ou um casamento, ou uma relação que custa a nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica, às vezes, inclusive, a nossa saúde espiritual, que custa para a gente essas sensações, né, ruins, inóspitas, de angústia, muitas vezes de adoecimento mesmo, eles são custos altíssimos, porque a gente perde o tempo de vida, a gente gasta esse tempo de vida, né, sobrevivendo. E o convite da comunicação não violenta é que a gente aprenda a entrar no modo de vivência e não de sobrevivência. E aí, seja na questão financeira, né, ou seja, né, relacionada ao dinheiro, né, então esses impostos físicos, ou seja, nesses impostos que são invisíveis, mas que a gente paga com o corpo, com o espírito, com o psíquico e né, com a gente em todas as nossas dimensões, inclusive com as relações com as pessoas que mais importam. Porque, em geral, quando o custo está tão alto, tão alto, tão alto, inconscientemente a gente acaba tendo comportamentos piores com quem a gente mais gosta. Então, vem a irritabilidade, vem as conversas trágicas, e isso é comum de acontecer, porque uma pessoa que está no modo de sobrevivência está ativando os recursos, né, biológicos de luta ou fuga. Então, está o tempo todo na defensiva, ou, né, preparado para lutar. Então, qualquer palavra vira uma grande confusão. Qualquer pequena faísca vira uma explosão.
Então, o convite da comunicação não violenta para a gente começar o ano, né, com esse compromisso com a gente mesmo, é a gente poder olhar para quais impostos a gente vai pagar, né? Quais impostos eu aceito? Quais impostos cabem no meu orçamento? Então, em quais lugares eu ainda posso estar tendo um posicionamento diferente? Para quais relações eu vou precisar dar mais ou menos limites? Para quais escolhas eu vou dar mais ou menos olhar? Para quais necessidades eu vou me empenhar? Então, o que é uma necessidade? E a gente, né, na comunicação não violenta, e quem me acompanha aqui já sabe até de cor, que eu gosto de falar que nós temos 5 necessidades humanas básicas. E que muitas vezes elas são tão básicas, mas tão básicas, que elas são iguais para todos os seres humanos no mundo todo. Mas até para essas que são necessidades humanas básicas, muitas vezes a gente dá pouco valor, a gente dá pouca importância. E quais são as 5 necessidades humanas básicas? Que a gente tem que olhar para nossas necessidades e também perceber as necessidades das pessoas ao nosso redor que nos importam nas relações e na comunicação, seja no trabalho, no ambiente familiar, social. Que são ar, água, alimento, abrigo e afeto. Então, olha só para como é que tá o ar que eu respiro. Talvez a gente não tenha tanta governabilidade, mas a comunicação não violenta nos ajuda, inclusive, a pensar de forma justa e ecológica para o ambiente. Como é que estão os alimentos que a gente come? Eu estou escolhendo o melhor alimento que eu posso, né? Muitas vezes a gente não tem condições de ter outros alimentos, mas daqueles que eu tenho governabilidade, eu estou escolhendo os melhores, os que trazem mais benefício para a minha saúde, que, né, é uma necessidade humana básica. Eu estou escolhendo o líquido que eu coloco, né, o líquido que eu ingiro. O que eu estou ingerindo? Né, quais são os líquidos? Né, a água simbolizando os líquidos que a gente ingere. Qual é a qualidade das coisas que a gente bebe? Elas fazem bem ou elas fazem mal? E quando elas fazem mal, a gente, mesmo assim, conscientemente vai lá e escolhe, por exemplo, beber bebida alcoólica além da conta, além daquilo que o nosso corpo consegue digerir, né, e filtrar ali nos nossos órgãos. A gente passou por um momento aí de contaminação de alguns tipos de bebidas alcoólicas e muitas pessoas ficaram meio que desesperadas, assim, nossa, agora eu não vou poder beber mais, enfim, não está seguro. E mesmo assim a gente escolhe ir lá e ingerir esse líquido. Sobre os nossos abrigos, né? O abrigo ele pode ser a casa, mas o abrigo ele também é o colo, o abrigo também são as pessoas que nos dão suporte. Quais são essas pessoas? Como é a relação com as pessoas que são abrigos para mim? Então muitas vezes a gente tem relações muito conflituosas e desafiadoras com familiares importantes como pai, mãe, e a gente não escolhe reformar esse abrigo, a gente não escolhe reconectar, a gente escolhe, deixa pra lá. E isso tem um imposto caríssimo que a gente paga quando a gente faz essas escolhas, para todas as outras, né? Mas para as pessoas que não são abrigo, isso é fundamental que a gente olhe. É claro que não estou dizendo que você passou por situações que foram muito traumáticas, muito sofridas, como pessoas que geralmente eu atendo, que você tenha que ir lá e a qualquer custo reatar essa relação. Mas sendo possível, né, você olhando para essas pessoas com compaixão por elas e por você mesma, né, autocompaixão, será que é possível restabelecer esse abrigo? E a outra, né, que a gente muitas vezes desconsidera completamente, que são as nossas necessidades de afeto. E o afeto vem de ser vista, ouvida, validada nos sentimentos, nas necessidades. E o quanto muitas vezes a gente não liga muito para isso, não dá atenção, fala, não, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou mulher, maravilha, eu dou conta de tudo, eu sou líder, eu faço e aconteço, e carrega um imposto caríssimo para dar conta de tudo o tempo todo sozinha. Que é outra coisa que eu ouço muito e também já vivenciei situações em que eu estava tentando carregar e equilibrar todos esses pratos, achando que pedir ajuda é algo vergonhoso. Que se eu peço ajuda, né, que se eu faço, se eu tenho esse comportamento de falar, olha, não estou dando conta disso aqui, você pode me ajudar, é um sinal de fraqueza. E a gente fica preso, né, a gente se prende em gaiolas e em prisões que estão só na nossa mente.
que de fato elas não existem, né? E quando a gente começa a dar esse primeiro passo e a gente começa a avaliar o custo desses impostos e a gente começa então vamos dividir essas tarefas, então eu preciso também de colaboração, então tá tudo bem eu pedir ajuda, e a gente começa a ver isso e as coisas começam a encontrar novos lugares. Tem uma música que eu conheci há pouco tempo, eu fiquei tão apaixonada que eu já postei nos stories, já postei lá naquelas dicasinhas, né, de música que aparece ali no perfil, já mandei para minhas alunas, nos grupos dos alunos, que se chama Mudança, da Marina Aquino. E ela fala justamente isso, que quando a gente muda, a gente acaba mexendo nas peças ao nosso redor. Só muda alguma coisa se a gente mudar. Então, esse ano é da coragem para a gente fazer as nossas escolhas das formas que a gente ainda não teve coragem de fazer. Que a gente assuma compromissos que a gente ainda nem se deu conta que são importantes, né? E isso, sobre os compromissos, eu vou falar na aula de amanhã, que vai acontecer amanhã, e aí reservada no Meet. Então quem quiser participar, é só ir lá no link da bio, entrar no grupo ou me mandar um direct, que eu mando o link do grupo, você entra no grupo e aí dentro desse grupo você recebe o link para participar da aula, chamada O Ano da Coragem. Então, muitas vezes a gente não assume alguns compromissos porque ele tá tão gigante que a gente muitas vezes, né, faz igual criança. Eu gosto muito de usar isso, né? Que criança, quando tá com medo, tá escuro e ouve um barulho, né, põe a coberta na cabeça, e aí o fato de colocar a coberta na cabeça parece que ela se torna segura. E muitas vezes a gente repete esses comportamentos na vida adulta. Então a gente está vendo uma situação, a gente está pagando imposto demais, está caro, está pesado, está custando a nossa saúde emocional, está custando a nossa saúde física, mas a gente levanta o cobertor e fala, não, é só mais um dia, depois que eu dormir e acordar, tudo vai ser melhor. E aí a gente acorda e está tudo igual. Então a gente dorme em 2025, acorda em 2026, achando que agora tudo mudou. Mas se a gente não se movimenta para a mudança, nada muda. Tá aí uma série de pessoas falando sobre as metas, sobre fazer as listas, né? Quantas listas, quantas coisas você precisa ter numa lista para ter um ano que atenda, né, as suas expectativas, para que você possa alcançar seus objetivos. E eu quero te convidar para assumir 4 compromissos. Vai estar nessa aula de amanhã. Então, se esse assunto é importante para você, se você também se permite a compaixão, a autocompaixão, se você quer dar esse salto, né, nas suas relações, na sua forma de se comunicar com as pessoas que realmente importam, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, esteja lá amanhã na aula, que aí eu vou falar sobre 4 compromissos, sem listas complicadas, exageradas e de um monte de coisa que a gente vai se prometer e não vai fazer. Então, com 4 compromissos, a gente é capaz de viver um ano de 2026 diferente do que tem sido até agora, porque a gente só consegue resultados diferentes, né? É um clichê essa frase, mas ela é muito verdadeira, quando a gente se dá a oportunidade, a gente se permite fazer algo diferente. Então, quando a gente está ali, né, sendo o amortecedor de todos os sofrimentos, dando conta do sofrimento, da relação com o pai com o filho, da relação da mãe com os irmãos, e você está dando conta de todas as coisas ao mesmo tempo, né, equilibrando todos os pratos, não adianta colocar a coberta na cabeça, aquilo não vai sumir. Ele vai continuar ali e você vai continuar pagando um imposto altíssimo que fica quase impossível de ser pago, porque quanto mais você se permite estar nesse lugar, ocupar essa posição de salvadora, de heroína, de dar conta de tudo, de fazer tudo para todos, menos para você, maior vai ficando a sua dívida e não o contrário. Então a gente acha, nossa, se eu for uma boa pessoa, né, nada contra esse pensamento de ajudar, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas quanto mais a gente faz e foca e usa a nossa energia em ajudar o outro e esquece de que a gente é a primeira pessoa que a gente tem que se ajudar, a nossa casa é a primeira que a gente tem que organizar para depois dar conta de organizar a outra, a gente vai continuar nesse mesmo ciclo vicioso, né? Eu ajudo, quanto mais eu ajudo, mais eu esqueço de mim, mais eu sofro. Quanto mais eu sofro, mais eu ajudo para me livrar da culpa, para tentar me livrar do sofrimento, porque daí enquanto eu tô pensando no sofrimento do outro, eu não vejo o meu, porque lidar com o sofrimento do outro geralmente é mais fácil, né? É mais simples. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Olha,
Quando eu vejo o seu sofrimento e eu te demonstro um caminho, eu sei que demonstrar o caminho é diferente de caminhar por ele. Então, eu valido isso, porque fazer o caminho mesmo, né, caminhar, pôr o pé ali no chão e caminhar, né, na direção daquele comportamento que você precisa mudar, daquela conversa difícil que você precisa enfrentar, ele é muito mais, ele tem uma energia e um investimento bem diferente do que eu apontar o caminho. É igual quando a gente está na estrada e você para, você está ali sem GPS, não tem sinal, e você pergunta para alguém onde é o caminho, e a pessoa te mostra. Mostrar o caminho é mais fácil do que seguir no caminho. No caminho você vai encontrar buraco, vai encontrar pedra, vai, né, sei lá, pode furar teu pneu, muitas coisas podem acontecer no caminho. Mas o meu propósito aqui sempre é ajudar ao máximo as pessoas que querem entrar nesse novo caminho, nesse caminho da compaixão, nesse caminho da conexão, nesse caminho da autocompaixão. Primeiro você cuida da sua casa, primeiro você cuida das suas escolhas. Aí sim você pode apontar caminhos, você pode até segurar na mão de alguém para ajudá-lo em algum momento, mas o primeiro passo é que a gente possa entender, né, compreender e se permitir pedir ajuda para quem já fez isso. Pedir ajuda ou estar ali com o suporte de alguém que já caminha, né, também nessa jornada. Diferente de alguém que só mostra o caminho, essa jornada é uma que eu caminho desde 2018. Por isso eu tenho aqui total confiança em te convidar para estar amanhã nessa aula do Ano da Coragem, para a gente falar sobre esses 4 compromissos e para a gente dar os próximos passos, não eu te mostrando o caminho, mas caminhando junto com você. Então, se essa proposta, né, se essa forma de ver o mundo, de enxergar, de se cuidar antes de tentar cuidar dos outros, né, como aquela metáfora da máscara de oxigênio dos aviões, né, quando a gente entra lá no avião, os comissários sempre fazem aquelas orientações de segurança e falam, né, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro coloque a máscara em você, depois ofereça para pessoas ao seu lado, para pessoas com dificuldade, crianças, idosos, enfim. Então, se a gente não coloca a máscara primeiro na gente e a gente não se cuida e não dá o primeiro passo para a mudança, tudo permanece igual, ou pior. Porque como a gente não tem energia, não tem oxigênio nem para a gente mesmo, a gente vai perdendo aos poucos a nossa potência de ajudar as outras pessoas. Quando a gente está sobrecarregado, não cabe mais nada. Quando a gente está cheio de amargura, de tristeza, de traumas, de ansiedade, de depressão, de choro, de tudo isso que nos trazem, né, para essa energia que nos paralisa, né? Na verdade, toda essa energia dos sentimentos aí vão acabar nos paralisando enquanto pessoas. Como é que a gente vai ser colaborador, né, ao nosso redor? Como é que a gente vai ser apoio? Como é que a gente vai ser suporte? Então, o primeiro suporte é para nós. Primeiro a gente vai olhando para nossa casa, né? Nossa casa, literalmente nosso corpo, para que aí a gente consiga dar conta e ajudar, e ser apoio, e ser suporte, e ser orientador, e ser, né, tutor, sei lá, como o que você faz aí para as pessoas ao seu redor. Então é importante que a gente esteja consciente que existem esses impostos que a gente paga o tempo todo, né, impostos invisíveis que a gente paga de novo, né, com nossa exaustão, os nossos problemas de insônia, a nossa falta de energia, a nossa falta de libido, né, pela vida. E é claro que aí, fazendo um parênteses, né, depender da sua idade, das suas questões biológicas, você precisa também, né, se cuidar biologicamente, então fazer seus exames, ter um acompanhamento com profissionais que possam te ajudar, isso não é nenhuma vergonha. Então muitas vezes a gente fica enfrentando situações e fala, mas eu não vou não, que vergonha, eu vou dar uma lida aqui, vou perguntar aqui pro Google ou pro ChatGPT como é que eu faço, vou dar conta aqui sozinha. Então esse imposto de resolver tudo sozinha também é caríssimo, porque você gasta mais tempo, você, né, perde a oportunidade de ficar melhor antes. Você pode, inclusive, colocar a sua saúde em risco quando faz isso. Quantas inúmeras vezes eu vejo as pessoas
fazerem isso, né, e chegarem até mim depois com esse imposto assim gigantesco, que você vai falar assim, olha, se a gente não pedir perdão dessa dívida, a gente não vai conseguir dar conta dos próximos passos. Então, o imposto de tentar resolver tudo sozinho, não, eu vou dar conta dessa relação, eu vou aqui fazer uma coisa, quer saber, eu vou ficar um tempo sem ir lá, como se também outra coisa, né, então se eu não tô vendo, né, de novo, o cobertor, se eu não tô vendo, aquela situação sumiu, e ela simplesmente não some. Ela vai continuar ali, ela vai te acompanhar. Ah, então quer saber? Eu vou me mudar. Aí você se muda, vai para outro país. E aí, de novo, aquele cobertor, né, vai cobrindo o corpo todo. E aí, quando você volta, a situação ainda tá lá. Porque as situações não somem, gente. O tempo não resolve as situações. Quem resolve as situações somos nós, com nossa percepção, nossas decisões e nossas ações. Então, para a gente poder ter consciência desses impostos, a gente pode se permitir a aprender, a caminhar, a fazer diferente. E esse é o convite para você, para que você se inscreva aí, entra no grupo do WhatsApp, na verdade é uma inscrição, é uma aula gratuita que eu vou fazer amanhã, que surgiu de uma palestra que eu fiz para gestores de saúde, preparada exclusivamente para eles, mas o retorno foi tão positivo para eles e principalmente para mim, que eu falei, olha, isso aqui pode ajudar outras pessoas. Então, o ano da coragem, para a gente assumir os nossos compromissos, principalmente com a nossa autenticidade, vai acontecer amanhã às 19 horas, não aqui na live, no Meet. Então você precisa entrar no grupo para receber o link para você entrar amanhã e acompanhar amanhã essa live para a gente falar então sobre esses compromissos e como é que a gente vai fazer para agir, né, com o coração. Isso para mim é a coragem, tá? A coragem não é não ter medo, é fazer apesar do medo. A coragem é o agir com o coração, né? Pra gente agir com coerência, com aquilo que é congruente com o que a gente pensa, sente e acredita, pra gente se posicionar no mundo desta forma coerente, pra gente não aceitar situações de injustiça, pra gente caminhar na busca da ecologia das relações, onde as situações, os comportamentos precisam ser bons para mim, para o outro e para o ambiente, para a gente conseguir conversar com as pessoas, explicar as nossas necessidades, dizer quais elas são, como é que a gente se sente, sem agressividade, sem gritos. Isso não significa que em alguns momentos a gente não precisa dar uns gritos limitadores, né? Recentemente assisti o filme... Como é que é o nome do filme? Alguma coisa de Mil Homens, esqueci o começo do nome do filme. Um filme recém-lançado com Rodrigo Santoro, e tem uma cena ali que são as cenas do alívio através do grito, que são assim poéticas, belíssimas e que mexeram bastante comigo, porque muitas vezes a gente, mesmo na CNV, né, na comunicação não violenta, você vai achando que você tem que ser cada vez mais passivo, diminuindo a sua energia, e na verdade, para a gente alcançar a justiça, para a gente alcançar a compaixão, para a gente alcançar relações autênticas, a gente vai precisar manter a nossa energia como um ser humano, com limites, com autenticidade, com verdade, com interesse genuíno, com curiosidade. Então não é se anulando, pelo contrário, é se posicionando. E para a gente se posicionar, aí de novo, a gente precisa de coragem, de agir com o coração. E aí a gente pode caminhar por trilhas em que outras pessoas já passaram, e a gente sabe que essas trilhas vão nos levar naquele resultado que a gente deseja, né? Então, não é sobre a gente ler mais um monte de coisa e falar palavras diferentes, não é só sobre isso, mas é a gente falar com consciência, a gente se posicionar com autenticidade e, claro, com compaixão, né? Que esse interesse genuíno, que o outro não sofra, e a autocompaixão, interesse verdadeiro e genuíno, que você também não sofra, né? Que a gente também não sofra. Então, se essa conversa faz sentido para você, se você acredita que se você fizer com alguma outra pessoa, isso vai te ajudar, porque isso geralmente ajuda mesmo e funciona, porque quando a gente tem um par para a gente poder falar, perguntar, ou a gente tem um grupo
que a gente pode acionar, isso muda muito a história, isso muda tudo na verdade, né? Então, se essa conversa faz sentido, manda para alguém que você acha que também pode ser beneficiada, que pode começar o ano assumindo novos compromissos, se posicionando, agindo, né? Então, com o coração, com a coragem de viver os dias de forma mais leve, harmoniosa, respeitosa, com autocompaixão, com compaixão pelo outro e espalhando essas sementes que eu chamo de sementes da cultura de paz. Então, amanhã estão convidadas. Ah, você viu, Cris, o filme? Eu esqueci o começo, alguma coisa de 1000 Homens, né? Que filme belíssimo, super indico, porque ele vai trazer vários questionamentos que tem muito a ver com compaixão, com comunicação não violenta. Ali vai demonstrar muito essa comunicação velada, como é que a gente não fala das coisas, mas como é que a gente se entende. Então, na comunicação não tem só, alguém me perguntou aqui outro dia na live, né? A comunicação não é só aquela que a gente fala das palavras, também nosso jeito de viver a vida, nosso jeito de se comportar, nossas escolhas perante a vida. Ah, isso mesmo, Filho de 1000 Homens. Então, vale super a pena assistir. Se eu não me engano, tá na Netflix, né? Então, vale super a pena. E ali, olha, vocês vão ver o quanto de imposto tem nas relações ali, muitas vezes por silêncio, por dificuldades, por vergonha, enfim. E quanto tem de consciência nas escolhas de uma forma tão poética, tão singela, né, tão simples. A gente complica tantas coisas, mas há coisas e há situações que, se a gente parar e olhar com consciência, elas são muito mais simples do que o que a gente imagina. Então vale super a pena. E se também você considerar que essa conversa é importante, esse assunto é importante, eu te espero amanhã lá na nossa aula, o Ano da Coragem, para a gente fazer diferente, a gente viver um 2026. Quem já está aqui, né? A Cris que está aqui é minha aluna, a Tina que está aqui também, minhas alunas, já estão na jornada. Venham também para participar, que sempre o aprendizado ele nos ajuda a nos manter ali, né, naquele ambiente que pensa como a gente. Isso pode ajudar muito. Pode não, com certeza ajuda muito. Então a gente não precisa pagar esses impostos invisíveis com a nossa saúde física, mental, emocional. A gente pode escolher o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, quais são os limites, quais são as potências, né, quais caminhos eu quero ir, quais eu não quero, quais eu preciso reavaliar. Então, esse convite é para que você esteja na aula e para que você assuma os seus próprios compromissos a partir do que a gente vai conversar lá amanhã. Então, agradeço a presença de vocês aqui, viu, meninas? Vocês querem fazer alguma pergunta? Agora a gente pode ter um espacinho aqui para perguntas, se querem perguntar alguma coisa de amanhã. Eu sei que algumas de vocês já estão lá no grupo do WhatsApp para receber o link para participar amanhã. Espero que consigam se organizar aí nas agendas, né? Começo de ano, ou algumas pessoas estão de férias, ou estão fazendo tantas atividades, né? Não sei como é que tá a sua rotina, mas se você puder, vai ser muito bom. É maravilhoso ser aluna. Obrigada, Tina. Obrigada, sou espelho, como eu costumo dizer aqui, né? Sou espelho. Cris, obrigada, agradeço, sou sua fã. Também sou sua muito fã, muito. Bom, meninas, então, para hoje é isso. Espero que, caso por alguma circunstância você não esteja na aula, faz aí uma tarefa, vou deixar aqui uma atividade, uma tarefa para você perceber, colocar no papel, igual a gente faz com planilha de custos mesmo, né, da casa, das coisas, quanto custa o material escolar, a escola, a mensalidade disso, daquilo, o boleto disso, daquilo, a água, a luz, a internet e tal, quanto custa cada coisa, você colocar também numa planilha paralela o custo das suas relações, quanto você tem pagado de imposto para estar onde você está, para ter as relações que você tem, quais são os impostos que você tem pago, né? Quanto você tem pago disso. Então, faz ali uma escala de 0 a 10, o quanto aquilo te traz benefícios ou aquilo te traz malefícios, aquilo te faz mal, é tóxico, o quanto você se sente reconhecida, valorizada, vista, o quanto você percebe que está em uma relação com via de mão dupla, né, entre dar e receber. Faz essa mesma planilhinha ali do lado com as relações que importam, com as situações mais importantes e veja quanto de imposto você está pagando. Porque muitas vezes a gente nem sabe o tamanho da dívida que a gente tem.
E a gente só vai ter se a gente tiver consciência, né? Se a gente tiver ali, ó, concreto, tá objetivo, eu enxergo, eu sei. E é assim que a gente vai poder escolher quais impostos a gente vai pagar, quais a gente não vai querer mais pagar, quais a gente vai ter que negociar essa dívida, né? Quais a gente vai precisar dar uma olhada melhor nelas. Nossa, difícil, pagamos um preço alto. Então, Cris, a gente paga para muitas situações, mas a gente muitas vezes não tem isso de forma objetiva. Então a gente só vai aumentando a dívida. E vai aumentando a dívida e vai deixando ela numa, eu chamo de bola de neve, né? Juros compostos. Não é nem juros mais de cartão de crédito, juros de agiota. Daqueles que se você não pagar, você paga com a própria vida. E literalmente a gente paga com a nossa própria vida. Literalmente. Estou no caminho com você para pagar menos. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo. Quando a gente tem possibilidade, né? Como eu ensino nos meus cursos lá no mantra, né? Da mentalidade. Como é que eu posso olhar para as coisas de uma maneira diferente? Do autoconhecimento, né? Como é que o que eu vejo, o que eu escuto, o que é importante para mim? Quando eu posso olhar para as minhas necessidades, né? Quais são as necessidades que eu tenho e quais comportamentos eu tenho para alcançar minhas necessidades? Quando eu posso ter um tempo de transformação? Porque muitas vezes, né? Também é uma cultura muito de final de ano, começo de ano, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso até o dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro você piscou, chegou e você não fez nada. Então, processo de mudança é processo, é transformação, é um pouquinho cada dia, é cada microação que a gente escolhe de autocuidado, de autocompaixão. Então, escolher esses caminhos, né, Cris, eles são os primeiros passos para a gente ir diminuindo essas dívidas que a gente está pagando aí há tanto tempo, sem que muitas vezes a gente tenha nem consciência que elas existem, e muitas vezes quando a gente tem, aí a gente fica com mais angústia ainda, porque a gente não sabe como é que vai fazer para pagar, né? Dívidas emocionais, dependência emocional, é um juros altíssimo para a gente pagar. Então o caminho da CNV é o caminho que nos traz consciência e nos traz ferramentas para que a gente comece a pagar somente aquilo que a gente deve mesmo, né? E não dívidas que estão ali acumuladas e que nem deveriam ser nossas. Então esse é o caminho, esse é o convite. Te espero amanhã, espero todas vocês amanhã. Manda para alguém para estar com você. Se você já está no grupo de WhatsApp e quer mandar para alguém, manda o link do convite. O grupo está aberto, então se você mandar o link do convite do grupo e a pessoa entrar, ela também vai receber o link para entrar na aula amanhã, tá bom? E sem contar que nesse grupo eu vou divulgando as aulas, né, que são privativas, as lives, os assuntos, enfim, as enquetes, porque eu gosto muito de perguntar o que é importante para vocês, e vocês também vão me ajudando a fazer, né, aquilo que faz sentido, não só para mim, mas também para vocês. Então, nossas relações de interdependência, né? Aquilo que é bom para, e também ecológicas, que é bom para você, que é bom para mim e que é bom para todo o ambiente. Então, feliz 2026, que a gente tenha um ano para viver um ano com coragem de agir com o coração, para que a gente tenha movimentos de mudanças, né? Mudanças internas, mudanças objetivas, para a gente ter um ano leve, harmonioso, respeitoso com a gente mesmo e com as pessoas que mais importam pra gente. Então, um abraço e até amanhã.